irmãos, irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome precioso, esse nome que é sobre todos os nomes, o qual sabemos que através desse nome nós somos salvos, temos os nossos pecados perdoados, temos refrigério, conseguimos curas, libertações, tudo através desse nome precioso. E era esse nome que nós nos encontramos mais uma vez nesta noite, crendo que Deus tem uma bênção para todos os nossos corações, tá bom? E a graça de Deus e soberania possa estar em cada lar, em cada vida nesta hora, que realmente está dando crédito, né? Está dando ouvido à voz de Deus, está na ponta dos pés, vigiando com toda a perseverança, com toda a fé, súplica que há em seus corações. Quem tem esse mesmo prazer em nos cumprimentar, esse irmão em Cristo, o pastor Roberto Santos, aqui da cidade de Alves Machado, onde eu resido. Temos um pequeno lugar de reunião, tem um pequeno templo aqui na rua dos Alagoanos, número 15 de Jardim São Francisco, aqui em Alves Machado. Nossas reuniões são todas as terças-feiras, às quintas e aos domingos. Lembrando aos irmãos que todo primeiro sábado do mês nós observamos a Santa Ceia do Senhor, como vai acontecer agora, sábado próximo, né? Observamos então no primeiro sábado do mês a Santa Ceia do Senhor e todos são cordialmente a estar conosco para adorar a Deus, para cantar, se assim deseja, né? Que Deus possa confortar os vossos corações, que Deus realmente derrame as bênçãos prometidas, as maravilhas, tantas coisas que Deus tem para nós e nós precisamos usufruir disso, né? Sempre estarmos clamando, buscando a Deus, porque só Ele tem a graça para nos ajudar. A Bíblia diz assim, né? Caiamos nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias, né? Muitas são as suas misericórdias. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos cada dia mais estar certo de Deus, certo de Cristo, para que nós possamos realmente estar sendo abençoados por Deus, né? Sendo realmente encontrados dignos por herdar a vida eterna. Meus amados irmãos, nós vamos ganhar tempo, nós vamos ouvir uma faixa musical e logo em seguida nós vamos ler uma escritura que se encontra segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o verso 4. E nós vamos meditar no tema hoje, porque não somos uma denominação, tá bom? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 4, e o tema de hoje é porque não somos uma denominação. Deus abençoe, vamos para uma faixa musical, enquanto os irmãos procurem a sua Bíblia para junto ouvirmos e lermos a palavra. Cintilante,
Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Será que tudo isso surgiu por acaso? Desenho sem desenhista, uma arte sem o artista. Quando foi que surgiu tudo isso eu não sei, mas eu sei que foi o meu Deus quem fez. Amém. Graças a Deus. Então vamos ler a Escritura, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 4, para nós meditarmos um pouco e ver o que Deus tem para nós nesta noite, né? Que coisa maravilhosa. Diz assim, versículo 1 até o 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes fora de tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celeste, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez estamos diante que é eterno, que é a Tua Palavra, a qual ela mesma afirma, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Tudo terá um propósito, Senhor. E nesta noite há um propósito que o Senhor permite que nós chegássemos juntos, nesse momento, nesta noite, diante desta palavra, diante desta mesa, farta. Peço, Senhor, nos ajude. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, todos, Pai, por onde chegar a minha voz e a voz do Teu Espírito, que a unção da Sua palavra esteja agindo, entrando em cada casa, em cada coração, e que eles possam ser despertos nesta hora, para a hora, no momento que estamos vivendo, para a hora que estamos se avizinhando, Senhor, quando Tu irás voltar para buscar a Sua igreja, a Sua noiva. Ajuda para que nós possamos estar preparados, as nossas lamparinas acesas, tudo, ó Deus, preparado, ó Deus, vigilante mesmo, em espírito e verdade, para estarmos cheios da Tua graça, para podermos ser encontrados dignos de herdar a vida eterna. Te pedimos, Pai, com perdão de todos os nossos pecados, aceita a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos com um tema bastante tremendo, abençoado. Desde já agradeço que o irmão está entrando, está chegando. Deus nos abençoe, que Deus dê aquilo que você tanto deseja, né? Se a salvação Ele tem para te dar, Ele já comprou tudo isso na cruz do Calvário. Se for cura de enfermidade, Ele também tem para te
dá. Solução de problema, Ele tem para nos dar. Tudo já foi conquistado, né? Que coisa maravilhosa. Mas estamos diante do tema, um texto bastante tremendo para nós, que a Bíblia diz para nós pregarmos a palavra em tempo e fora de tempo, sabendo que mesmo assim muitos não sofrerão uma bênção, não vai sofrer uma bênção de ouvir, né? Mas muitos terão comichão nos ouvidos e procurarão amontoar para si doutores que lhes ensinassem conforme suas próprias concupiscências. Mas nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus, porque em todas as dispensações, todas as eras, Deus tem entrado com sua palavra. O seu maná vivo e caiu do céu, né? Sua palavra viva e eficaz. Então, nesse tema que nós não somos uma denominação, nós temos a palavra de Deus como nosso guia. Nós não temos homem, nós não temos hierarquias, nós não temos domínios sobre nós, a não ser o domínio do Espírito Santo de Deus. Esse sim você deve dominar, deixar dominar a sua vida, né? E o Espírito Santo, através da bondade divina de Deus, tem nos visitado nesta era. Uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, colocando a cada irmão, cada irmã, realmente no posicionamento, né, de se encontrar dignos para herdar o poder de Deus. Mas eu estou com a mensagem, irmãos, aqui, titulada Por que nós somos uma denominação. Aí o irmão Brana diz assim para nós: assim estou pensando esta noite para começar, para iniciar. Parece ser que o Senhor lança no meu coração justamente esse assunto. Porque não somos uma denominação. Nós não temos umbigo ligado às denominações. Nós não temos palmatória, né, a denominações. Nós apenas respeitamos a todos. Nós sabemos nosso lugar, onde nós podemos ir, e respeitamos a fé de cada um. Uns que criam de uma maneira, outros que criam de outra maneira, mas nós devemos saber de uma coisa, que nós temos que crer segundo as Escrituras. Jesus mesmo falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, para nós, o ponto-chave nesta noite é a Escritura. Não é argumento meu, não é argumento de quem quer que seja, o mais bem posicionado, dotado que alguém possa estar para pregar, para falar, mas tudo tem que ser de acordo com a Escritura Sagrada. Olha a razão, porque agora nada nós temos contra essas pessoas que são de denominação. Nada temos contra elas, porém quero explicar o motivo pelo qual nunca nos associamos a nenhuma denominação. Nós sabemos, lemos e aprendemos através da mensagem que o profeta disse que esses espíritos que saíram no começo ali de Apocalipse capítulo 6, que era o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, juntando todas as suas cores, né, deu a cor baia, que é da morte. O profeta disse que é o sistema denominacionalismo, que começou também com Balaão, então, nicolaísmo, jezabelismo, balanismo, e formando o quarto estágio, que é denominacionalismo. Mas o profeta disse que as pessoas são boas ou ruins, é o sistema que aprisiona as pessoas, né? Então, nós não temos nada contra ninguém. Agora, nós somos uma organização. Temos uma igreja organizada, temos uma doutrina, não temos vergonha de falar que temos o batismo verdadeiro em nome do Senhor Cristo. Também não tenho vergonha de dizer que nós temos uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Também nós não temos vergonha de dizer, né, que nós participamos de uma ceia correta com pomazo e vinho puro. Também não tenho um pingo de vergonha de dizer que nós praticamos também uma palavra-pés. E isso é tudo escriturístico, né? Até nós encontramos, né, que uma viúva vai ser escrita na igreja como viúva depois de seus 60 anos, vai ser sustentada pela igreja, sabe? Uma das qualidades dela é ter que ter lavado pés aos santos, viu? Você que descreve essas coisas, tem que ter lavado os pés aos santos, tem que exercer hospitalidade e tudo mais.
Mas então nós somos uma organização registrada aqui na sede do município como uma organização, um grupo de pessoas que são organizadas umas com as outras. Cada um sabe o seu lugar, sabe até onde pode ir, né? Nós não temos nenhuma força de hierarquia sobre nós, então temos uma organização, nós somos organizados, né? Os nossos cultos são bem organizados, não é culto como as denominações fazem, de qualquer forma. Então nós temos esse privilégio de ser ordeiros, né, através da palavra de Deus. Então o profeta diz, um grupo de pessoas que estão organizadas umas com as outras para adorar a Cristo, não é adorar o dinheiro, não é adorar homem algum, mas para adorar a Cristo. Não estamos, porém, em uma denominação, ninguém irá governar sobre nós. Você está vendo? Não é uma denominação, é apenas uma organização de confraternidade entre crentes cristãos. As pessoas vêm aqui à igreja e tornam-lhes a igreja que frequentam, se acaso desejam vir enquanto viverem. Amém? É um maior prazer poder falar aos irmãos e estar congregados em Cristo Jesus e estarmos juntos até a vinda de Jesus Cristo, né? Não ficar por aí batendo cabeça para cá, desconfiança de ministérios e está lá porque está vinculado comigo lá. Não, você tem que estar na palavra de Deus. E você, se é cristão, se é crente em Cristo, você tem que opinar onde está a verdade e seguir. Amém? E veja, elas podem vir aqui discordar com tudo que pregamos. Qualquer pessoa pode chegar, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas você sempre tem um bom prato conosco para lidar conosco. Amém? Não é isso que faz você ficar em casa, não é isso que faz você virar as costas, não, por causa disso não. Então, se você é cristão, eles podem vir aqui discordar com tudo que nós pregamos. Isso está perfeitamente correto. Você ainda, veja, contanto que seja um cristão, você tem companheirismo e um prato de comida no mesmo modo que o resto delas. Aleluia! Na oração, na fé, na ceia, no cântico, na pregação, seremos abençoados. Está vendo? Se eu disser que creio em batismo por imersão, por algo, e você crê, a aspersão estiver certo disso, nós ainda seremos exatamente os mesmos. Aleluia! Como seríamos se ambos concordássemos. Pode ser que não sejamos capazes de concordar plenamente, igualmente. Porém, contanto que você seja um cristão, irmão ou irmã, você é perfeitamente bem-vindo. Amém? Está vendo? Todos são bem-vindos. Bem-vindos, casa do Senhor. Bem-vindos para cantar, para orar. Não é para palestrar sobre a vida dos outros. Não é ficar lançando sombras sobre quem quer que seja. Mas bem-vindo para entrar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, né? Então somos organizados a isso, vinculados uns aos outros, para adorar a Deus, para exaltar o nome santo de Jesus Cristo. Assim não temos nenhuma denominação, porque eu penso que denominação separa a fraternidade. Veja o que as denominações fazem, elas separam a fraternidade, separam o companheirismo. Eles criam ismos, se separam e abrem uma igreja e as pessoas vão lá polir, mas voltam para casa do mesmo jeito, né? Então eles separam a pessoa da confraternização divina de Deus. Agora veja, irmãos, que coisa, né? Agora apenas deixe que isso fique bem seguro. Esse assunto de porque nós somos uma denominação deve ficar bem seguro no coração de muitos aí. Porque muitas pessoas pensam que somos uma igreja isolada, uma igreja que no cremos, nós cremos na totalidade da palavra. Cremos em tudo que Deus disse. E as igrejas protestantes são as denominações que têm saído de uma denominação. A primeira reforma que veio foi Lutero. Veja só, depois de Lutero veio Zwinglio, depois de Zwinglio veio Calvino, e continuou daquela maneira, e até o avivamento de Wesley, e continuou até Alexandre Campbell, John Smith e os demais, está vendo? Continuando assim, veja, e o último movimento que nós estamos tendo até agora
são das diferentes fases da era pentecostal. Movimento das línguas, movimento disso, daquilo, os afoitos, os avivamentos. Eu creio que Deus tem lidado com cada era, porém, você já observou que cada vez que uma igreja falha, é que tão logo elas se denominam, começa a falhar aí mesmo. Veja só, é sempre que falha, que ela falha. Deus jamais levanta aquela igreja de novo. Quando uma igreja se acha tal, e ela decai na presença de Deus, ela pode até não aumentar de número, ela pode até ter tanta gente ali, mas ela está caída diante de Deus por não segurar, não der conta de seguir a verdade de Deus e ficar firme passo a passo no que Deus disse para que fosse feito. Então veja, ela se deteriora. Agora apenas, se você quer conhecer a história disso, nós podemos apresentar aqui. Nenhuma igreja jamais na história da igreja aconteceu de alguma denominação já ter caído que tenha alguma vez se levantado novamente. Todas elas que caíram estão prostradas até hoje. Continua dando liberdade às mulheres pegadoras, e eles cortam seus cabelos, as mulheres cortam seus cabelos, o homem cabeludo, vive como os do mundo lá fora, estão caídos, fracassados, porque Deus deseja santificação. Deus quer também santidade. E santidade é viver a vida de Cristo, é viver o que a palavra da cruz, a palavra da vida tem dado para nós. Então veja, dificilmente elas se levantam novamente. Aí o profeta diz aqui, batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, o que quer que seja, quando caíram, ali mesmo terminaram. Ora, isso é verdade. Agora isso, veja que eu lhes falei agora, prepare-se para que nós vamos fazer isso, penetrar. Está vendo? Caído, longe da graça de Deus. E aí você fala, mas por que, pastor Roberto, que acontece de ter curas, libertações? Sim, se a pessoa tem fé em Deus, não importa ele vai. Se ele tiver fé em Deus, crer que ele vai ser curado, ele vai ser curado. Tem que crer. Se creres, verás a glória de Deus, mas não pela igreja. Veja só, o indivíduo. Deus trata com o indivíduo. Aleluia, Deus lida com indivíduos, não com denominação. Deus jamais, em época alguma, lidou com uma denominação. Ele sempre tem lidado com o indivíduo. Todo o tempo da Bíblia foi assim, meu irmão, minha irmã. Veja, quando Deus quis abençoar Abraão, ele diz, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, Abraão. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, porque ele queria abençoar Abraão grandemente. Mas enquanto Abraão estava misturado nas nações, misturado no companheirismo nacional, só apenas estar junto, mas Deus exigiu que Abraão saísse da sua casa, da sua parentela. E muitas vezes, para Deus nos abençoar, meus amados, nós temos que sair dos sistemas também. Enquanto estivermos presos nos sistemas nacionais, Deus não pode trabalhar conosco, porque os sistemas estão mortos. E nós sabemos que Deus é Deus dos vivos, os que creem na palavra, que creem na mensagem, o que vive, o assim diz o Senhor. Aleluia. Então, fujamos de denominações. Organizou, caiu, morreu, separe-se disso. Entra em Cristo. Aleluia. Entra em Cristo. Então, olha que coisa maravilhosa. Sempre tem lidado com o indivíduo. No Velho Testamento ele lidou com o indivíduo. No Novo Testamento ele lidou com o indivíduo. Em qualquer época, em qualquer era, Deus sempre trouxe uma palavra para o indivíduo. Deus nunca, veja só, que coisa maravilhosa. Ele nunca levantou um monte de gente sendo profetas. Ele teve um para cada dispensação. E ele sabia que havia pessoas que precisavam ouvir. E Deus, sabendo da necessidade do povo, enviou um profeta Moisés. Aleluia. Enviou um profeta Elias. E enviou um profeta na cidade de São João. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós podemos crer de coração, irmãos, e contra todas essas tonterias por aí afora, que pessoas dizem que crê, mas que coisa alguma, talvez só esperteza de mente, mas no coração estão longe de Jesus Cristo, porque se estivesse com Ele, creria, obedeceria a palavra do jeito que Ele exige que nós
caminhássemos. Então veja, no Velho Testamento Deus fez isso, Ele lidou com o indivíduo em qualquer era. Ele sempre tem lidado com o indivíduo e não com denominação. Assim, portanto, se Deus não está na denominação, de que me adianta ter alguma coisa a ver com ela, como uma denominação? Agora nós precisamos tomar muito cuidado, porque pensando que denominação é as igrejas de fora, as denominacionais. Todo aquele que caiu e prostrou, que adulterou, que são fora da palavra de Deus, adulterou doutrinariamente falando, e caiu em denominação, se engodou com isso, Deus saiu dali. Não importa porque lê a mensagem, não importa porque pregam, não, se denominou. Veja bem, se largou a Deus e seguiu os caprichos humanos, veja só, ele denominou está caído. E é difícil levantar por causa do ego. Porque porque isso, porque aquilo. O ego fica mais forte no coração do indivíduo. E ele, por circunstância alguma, não quer render-se a Deus. E continua. E Deus permite que continue. Vai chegar um dia que Deus pedirá conta de tudo que foi exigido. E a quem mais é dado, mais é exigido. Se Deus já tem dado para você, saiba disso. Ele vai exigir de você também. Assim, portanto, se Deus não está na denominação, de que me adianta ter alguma coisa a ver com ela, como uma denominação? Agora veja, agora eu não estou falando a respeito do povo daquela denominação, entendam bem, mas é o sistema que mata. Estou falando da própria denominação, porque o povo de Deus se encontra em todas aquelas denominações. Quem vai dizer que não? Deus tem seus filhos, mas eles correrão para a verdade da hora. Aleluia, né? E esta é a razão porque estou contra a denominação, porque ela não está na palavra. A denominação não, nunca esteve e nunca se vai encontrar a aval na Bíblia para apoiar uma denominação. Da maneira que eles vivem, da maneira que eles celebram, como se comportam. Irmãos, nós precisamos ver essas coisas, né? Então, porque esse é o único fundamento, é a palavra de Deus. Você tem que olhar lá, a palavra de Deus é o urim para nós. Vocês ouvintes, todos nós precisamos analisar isso. A palavra de Deus é urim para nós. Tudo que você for ver por aí, faça um exame dela através da palavra de Deus. Aleluia. Então, olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é o ser, amém final. Agora lembre-se, não estou descristianizando ninguém. Você entende? Nas denominações há dezenas, milhares de almas preciosas em todas essas denominações, que são filhos de Deus, porém separá-los e segregá-los. Eu só sou contra isso. E esta, veja, é a palavra de Deus contra isso, que eles cercam, segregam e matam as pessoas, né? Injeta ali a dúvida, a incredulidade das pessoas. E as pessoas, às vezes, mesmo sabendo da verdade, não querem deixar a denominação. Por quê? Por causa disso. Porque tem feito dela é um lugar que realmente para ela ali está Deus. Mas Deus está além disso. Deus está em sua totalidade, a sua palavra, né? Então, porém, entre palavras, aqui, veja, a palavra de Deus é contra isso. Eu creio que não há ismo que esteja na terra hoje, que não haja ismo que já esteve na terra, que não tenha sido predito que viria. Todas as coisas que estamos passando já foram anunciadas de antemão, que viria, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. E é fácil ser enganado. Qualquer coisa que se aparenta dizendo que está com Deus, ao lado de Deus, mas negando a eficácia da palavra dela, da palavra de Deus, você tem que afastar disso, para você não ser acolhido desse mesmo espírito que as denominações levantam e falam, critica a Deus, critica os pregadores que Deus enviou, critica o profeta que Deus enviou, critica a maneira que Deus está trabalhando. Se o homem critica isso, mostra que ele não está certo com Deus. Porque quem está certo com Deus vai apreciar, vai reverenciar, vai aceitar de bom coração. Não vai ter incredulidade.
Agora veja aqui, irmãos, olha, no aísmo, então veja, tudo já estava aí. Deus supre todas as coisas que necessitamos, aqui mesmo na palavra, desde nosso princípio até o fim. Isso é achado aqui mesmo na palavra de Deus. E então eu creio que se essa palavra de Deus está, se essa palavra de Deus, então deveríamos. Veja, ela diz que a palavra de Deus é uma advertência para nós. Mas será que estamos ouvindo a advertência? Será que nós estamos ouvindo demais e não estamos colocando em ação o que ouvimos? Né? Ouve, nunca chega com isso na verdade. Irmãos, um dia Deus requerirá isso em nossas mãos, no tempo, né? Há de mostrar todas as coisas. E nós cremos que Deus nesta era está fazendo isso. Só não vê quem não quer ver, só não enxerga quem não quer enxergar. Mas o povo de Deus, a linhagem de Deus, o Deus de Isaac, Abraão, de Jacó, Deus de Lombrana, tem visitado seus filhos nesta era tão moribunda, tão terrível que estão atravessando, que é a Odisseia, que é a era mais perversa desse final de tempo. Não tem uma era como essa. Aleluia, era justamente nesta era que Deus te chamou, meu irmão. Que Deus te chamou, meu irmão, para fazer brilhar a luz, para fazer a diferença, para mostrar ao mundo que somos credores de Deus, que vive a palavra de Deus, não para se apresentar como os melhores religiosos, não, esse espírito não deve estar no nosso meio, mas como humilde, aleluia, ovelhas separadas por Deus, chamadas para o aprisco do Senhor. Quão felizes poderíamos estar cada dia, cada hora, em saber dessas coisas. Que coisa maravilhosa isso, né? Que Deus continue nos abençoando. Então Deus sempre faz para nós. Então eu creio que se está na palavra é de Deus. Você quer saber como Satanás trabalha? Aquilo que não está na palavra. Que, veja só, que o diabo vem falar que não está na palavra. Irmãos, se não está na Escritura, o profeta diz é o diabo. Porque todos os profetas falaram dentro da Escritura. Aleluia, profetizaram, tudo dentro da Escritura. Então eles não vão falar que está dentro da Escritura e depois você vai ver no está, você tem que vigiar isso. Porque esses dois espíritos eles estão parecidos nessa era, que se possível for, enganaria até os próprios escolhidos. Né? Mas Jesus na sua oração diz, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, pois que ocultasse essas coisas dos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos, porque assim te aprove. Aprove a Deus você, nessa era que estamos vivendo, poder ouvir uma mensagem tão poderosa. E é, aleluia, para escapar da corrupção que há no mundo, né? Olha que coisa maravilhosa para nós. Então, deveríamos, ela prediz a palavra de Deus, é uma advertência. Deus está advertindo o seu povo, a sua igreja, os seus chamados, para essa hora tão difícil que estamos atravessando. Agora você não lê a palavra de Deus como lê o jornal, apesar que tem muita gente que lê, ou está ouvindo, entra aqui e sai do lado de cá, não sabe. Se perguntar para ele o que ele ouviu, o que ele entendeu, muitos não sabem explicar nada, entendeu? Mas nós precisamos realmente, irmãos, parar um pouco mais e ouvir com o ouvido da fé e abrir os corações pela fé, para que Deus trabalhe de uma forma especial nas nossas vidas. Todos nós, sem exceção. Todos nós. Então veja aqui, você lê a palavra por meio do Espírito Santo. Não como você lê o jornal, vou ver o que Deus fala comigo aqui. Né? Você não vai fazer igual aquele um que pegou a Bíblia e falou, onde é que Deus vai falar comigo? Eu já abri a Bíblia, a mão, a parte que ele abriu, leu, estava escrito assim, então Judas foi e enforcou-se. Aí ele fechou a Bíblia, falou, agora eu quero ver o que Deus vai falar comigo agora do outro canto. Aí abriu lá, numa parte estava escrito assim, ó, vai e faz o mesmo. Você acha que ele ia morrer? Claro que não. Então, mas esta é a maneira que muitos estão, né? Pegando a Bíblia como uma história de quadrinho, ou como um conto de histórias do passado. Irmãos, essa palavra é viva e eficaz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque ele foi lá e agora. Se ele corrigiu lá, ele corrige agora. Se ele salvou lá, ele continua salvando. Aleluia, ele está dando tempo para que o último eleito se entre, né, na linha da palavra, não saia da fila de forma alguma.
Então você lê a palavra por intermédio do Espírito Santo. Está vendo? Pois o próprio Espírito Santo, falando por meio de Cristo, Cristo agradeceu a Deus por ele, por ter escondido essas coisas nos olhos dos sábios e inteligentes, e as ter revelado aos pequeninos, você que está me ouvindo aí, que como os tais aprenderia, olha só, dessa forma, vê você, não existe nenhuma maneira de algum dia ser educado, não há maneira, veja, de algum dia ser denominado. Olha que coisa, não há só uma maneira de captá-la corretamente, que é ser dirigido pelo Espírito de Deus. E essa experiência que você teve deve estar à altura dessa palavra, está vendo? Aí, então você captou, está vendo? Quando você capta a palavra, você capta o Evangelho de Deus, aí você sabe que realmente você está dentro da palavra de Deus, né? Que coisa maravilhosa. Então veja que coisa maravilhosa para nós. Você está vendo, profeta diz, Deus, vivendo em suas Bíblias, apenas por alguns instantes. Voltemos a mirar suas Bíblias por alguns instantes. Agora, irmãos, a Bíblia está recheada de tantas coisas. Deus tem derramado sua palavra. Essa Bíblia que tem tantas bênçãos hoje para nós, ela também traz juízo para o povo desobediente. Para muitos daqueles que ouviram, né, o Hebreus 6 tomou participantes, provaram, mas viraram as costas para a palavra, não conseguiu comer a palavra. Mas Jesus falou, esse meu corpo é o pão vivo que desce do céu. Esse é o meu corpo, você deve comer esse corpo, palavra. Amém? O corpo de Jesus Cristo é a palavra. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Agora, instantes, né? Voltemos às Bíblias por alguns instantes. Todos agora, voltamos a Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 17. Para começar, comecemos justamente a ler e descobrir agora onde começaram essas igrejas, essas denominações. Às vezes a pessoa segue as coisas e nem sabe de onde saiu aquilo, e já vai abraçando, vai agarrando, né? Aí fica sendo escravo daquela denominação, escravo daquela igreja, quando Deus fez para ser livre através do Espírito Santo de Deus. Né? Se o Filho verdadeiramente nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Sereis livres. Então veja, irmãos, agora a Bíblia nos adverte de tudo. Ela nos adverte dos dias em que nós estamos vivendo. E agora, queiram vir Apocalipse 17, eu havia dito 13, porém, eu não quis dizer isso, pois isso está nós obtemos isso um pouco depois também, isso está na profecia dos Estados Unidos, mas ouçam bem agora. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo dizendo, veio, mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Apocalipse capítulo 17, né? Agora lembre-se, isto soa misterioso. Agora, esta mulher de má fama, veja que a igreja na Bíblia representa a mulher na Bíblia representa a igreja. Agora, se formos ensinar isso, você primeiro terá que descobrir o que esses símbolos significam. Agora, uma mulher na Bíblia, veja, representa uma igreja. Quantos sabem disso? Somos uma noiva, a igreja é uma noiva. Então a denominação começou lá naquele tempo. Então veja que poderíamos tomar a Apocalipse aqui, pegar muitos pontos aqui, engajar com isso aí, para você notar que realmente como que Deus pôde se manifestar quando esses demônios se levantaram. E Deus, para proteger a sua igreja também, sempre viu um porta-voz, sempre viu uma via de escape. Aleluia, né? Que coisa maravilhosa, né? Veio mostrar-te-ei a condenação. Agora havia uma condenação declarada sobre a grande prostituta, a mulher imunda que se assenta sobre muitas águas. Agora a mulher simboliza uma igreja, as águas simbolizam povos. Agora, se você observar isto, olhe
Veja no verso 15 enquanto você está aí. Versículo 15, no mesmo capítulo, ele disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações livres. Está vendo? Veja como o Espírito Nacional está bem protegido por essas massas por aí fora. Eles estão preocupados em milhões. Temos tantos membros aqui, temos tantos membros lá. Irmãos, nós temos que estar preocupados se a pessoa, os cristãos, realmente estão se alimentando da verdadeira palavra de Deus. Se aquilo que estamos trazendo está transformando vidas, tirando o lamaçal do pecado, posicionamento do homem, da mulher, do ministério, como essas coisas devem estar agindo. Olha que coisa maravilhosa para nós. Nós temos tudo na nossa mão. Temos a mensagem da hora, temos a Bíblia para nos advertir. E vamos ficar misturados com a condenação? Irmãos, é hora de acordarmos, né? E muitos se fizeram denominacionais hoje também. Muitos se agruparam, se organizaram e dizem: aqui estamos bem, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E eu já estou com a totalidade da palavra. A palavra está aqui, amém? Na Bíblia Sagrada está a mensagem da hora. Se você estiver com o Espírito Santo de Deus, você crerá e dirá amém a toda a palavra de Deus. Mesmo que você não entenda, mas você diz amém à verdade de Deus. Amém? Deus abençoe. Deus te ajude, meu irmão, minha irmã. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos, né? Tem nosso irmão Ronaldo Espinola, que também está compartilhando conosco, né? Que Deus abençoe. Nosso irmão Ronaldo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, estamos chegando mais uma final de programação. Esperamos que Deus nos abençoe. Se você deseja falar comigo, meu telefone no WhatsApp é 18 99741 7258, né? Nós temos o site também da igreja, na verdade, Taverna Machado. Se você desejar ouvir, pode estar acompanhando, é bem-vindo também para seguir-nos no nosso canal, né? Temos canal no Facebook, YouTube também. Estamos aí trabalhando, levando o Evangelho a toda criatura até que o último eleito entre, né? Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero oferecer uma oração. Se tiver alguém doente, enfermo, aflito, necessitado, ore comigo nessa hora que Deus vai te abençoar. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, eu rogo uma bênção especial sobre a vida dos meus irmãos ouvintes, todos quantos estão doentes, aflitos, necessitados, com problemas a resolver, colocamos em tuas mãos. Os abençoe, cure, liberte, repreenda todo o demônio de terra, todo o espírito de morte. Ordenamos que saia da casa, da vida dos teus filhos. Esta é a minha oração, crendo em ti, Senhor. Abençoe e dê conforme a tua vontade perfeita a cada um. Amém, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, temos aqui alguns irmãos da conexão. Tatiana Norberto, Paula Martins, Sandra Sueli, Marlene Rocha e Ronaldo Espinola. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo, né? E lembrando aos irmãos que sabem, próximo agora, nós teremos culto de Santa Ceia aqui no Tabernáculo Alves Machado. Sábado agora, né? Mas quinta-feira também teremos culto, estamos ouvindo a mensagem e acertamos com os irmãos para ouvir juntamente a mensagem do sétimo anjo, tá bom? Lembrando os irmãos que quando tem culto sábado, provavelmente você sábado próximo, nós não temos culto no domingo, tá bom? O normal é ter sempre domingo, mas o primeiro sábado do mês nós observamos a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos, uma noite em nome de Senhor Jesus Cristo, que a graça, a soberania, a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês, e tenham uma noite de paz, bênção e alegria, e regozijo na alma,
para servir a Jesus Cristo. Deus abençoe e boa noite a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos encerrar com mais uma faixa musical. Amém. Graças a Deus. Passando pelo deserto e o Egito já ficou para trás. Temos cruzado o Mar Vermelho, não tem mais jeito de voltar atrás. Temos, por exemplo, o povo de Israel ao peregrinar pelo deserto, e muitos deles desanimaram quando o Jordão estava perto. Estamos no deserto, temos que prosseguir. Somos peregrinos, não vamos desistir. A terra prometida pode estar à mão. Talvez falta pouco deserto, a coluna de fogo. Para Israel era a estrela guia, iluminando durante a noite. Era a sombra durante o dia, e Deus tratava através de Moisés. Mesmo assim, muitos deles descreram, não respeitando o profeta de Deus. E no deserto eles morreram. Estamos no deserto, temos que prosseguir. Somos peregrinos, não vamos desistir. A terra prometida pode estar à mão. Talvez falta pouco cruzarmos o Jordão. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória, glória. Neste deserto que nos encontramos, há um profeta, um libertador, que nos tirou do Egito religioso. Uma palavra, assim diz o Senhor, que é um perigo alguém duvidar desta tão grande revelação. Não entrará na terra prometida, ficará pra grande tribulação. Estamos no deserto, temos que prosseguir. Somos peregrinos, não vamos desistir. A terra prometida pode estar à mão. Talvez falta pouco cruzarmos o Jordão. Talvez falta pouco cruzarmos o Jordão. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.